Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos. É com muito prazer e muita felicidade em meu coração, em nome da minha divina presença eu sou, que estou aqui mais uma vez com vocês nesse momento quântico, nosso programa especial carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós analisamos os acontecimentos diários, os acontecimentos físicos, emocionais e espirituais sobre o entendimento da física quântica, que é a ciência que explica a espiritualidade e a metafísica. No programa passado, nós discorremos um pouco sobre as diferentes dimensões, as faixas vibracionais, e pegando ainda esse gancho, gostaria de atentar vocês, queridos irmãos, para algo muito, mas muito especial que vai acontecer nas dimensões superiores nas próximas 48 horas, que é um encontro conhecido pelos adeptos da Grande Fraternidade Branca como ritual de conselho kármico. Então, nas próximas 48 horas, nós vamos estar recebendo as irradiações desse conselho, desse conclave, e dentro dessa janela de 48 horas é a oportunidade que a nossa mente consciente tem de escolher, de co-criar o que nós gostaríamos de experienciar, de aprender e de compartilhar nos próximos 3 meses. Então, explicando mais detalhadamente como funciona isso, sempre nos períodos de solstício e equinócio, e posteriormente isso foi adaptado para o calendário gregoriano no intervalo de 3 em 3 meses, a nossa divina presença Eu Sou é elevada para os planos superiores, mais especificamente na cidade de Shambhala, e lá nossa essência, o nosso Eu Sou se reúne com os dirigentes, os participantes desse conclave chamado de Conselho Kármico. Então tem algumas consciências que vêm à mente quando nós citamos esse conselho, tais como Mãe Kuan Yin, Mestre Saituru, o Elohim Vista, quem mais? Mestra Rovena, Arcanjo Miguel e muitas outras consciências que nós ainda não temos a afinidade para reconhecer. Tem algumas pessoas da corrente espírita que afirmam que o Ricardo Coração de Leão também faz parte desse conselho kármico. Enfim, o fato é que múltiplas consciências iluminadas e ascensionadas fazem parte desse conselho, e a sua divina presença Eu Sou é elevada até esse plano, e lá vocês em comunhão, em comum acordo, vão analisar o que foi experienciado nos últimos 3 meses e decidir o que vocês querem que seja vivido, sentido, compartilhado nos próximos 3 meses. Então, meus queridos, nas próximas 48 horas, recomendo muito vocês que antes de dormir, pode ser na noite de hoje ou na noite de amanhã, não importa, desde que seja uma vez. Fez o ritual hoje, não precisa fazer amanhã, mas acendam uma vela violeta, segurem 2 pedaços de papel de seda, preferencialmente, porque eles queimam mais rápido, um branco e um violeta, segure nas suas mãos e imante ali todas as suas intenções para os próximos 3 meses. Quem tem problemas com visualizações conscientes pode escrever nos papéis, e depois que você mentalizar, depois que você visualizar essa realidade já cocriada, então com o coração bem aberto, queime os papéis na vela violeta, e aí então as suas intenções serão elevadas, e essa é uma forma consciente de você participar do conselho kármico e ajudar a cocriar a sua nova realidade
para os próximos 3 meses. Então, meus queridos, tendo dito isso, fica aí agora nas mãos de vocês conectar-se com essas energias, e eu particularmente posso falar que o Conselho Kármico é uma experiência fantástica e 100% do que vocês pedem, vocês alcançam. Talvez não no tempo que o ego de vocês gostaria, mas se estiver dentro da grande obra, dentro da lei maior, da justiça divina e dentro do seu merecimento, com certeza isso será cocriado e será manifestado na sua realidade. Então, continuando com os nossos conceitos quânticos, fica claro, meus queridos irmãos, que entender a física quântica, entender o vácuo quântico e aceitar é a única saída para a resolução dos problemas da sociedade. Porque ao entender isso, fica claro e sentimos no nosso coração que todos somos um e estamos ligados pelo vácuo quântico. O vácuo quântico é a origem de tudo, é a fonte infinita de energia de onde emerge os outros conceitos, como o bóson de Higgs, os quarks, e essa linha de raciocínio explica a matéria, que a matéria nada mais é do que energia solidificada. Então, meus queridos irmãos, vocês aí em casa também são feitos de pura energia. E essa energia, ela se comporta, ela reage de acordo com quem a observa. Por isso, meus queridos, é muito importante que vocês assumam a posição de observadores e co-criadores da própria realidade de vocês. Só assim nós vamos passar a perceber o irmão que está à nossa volta como sendo uma manifestação de Deus igual a você. Agora nós vamos assistir um breve vídeo que explica alguns conceitos. Eu espero que os horizontes de vocês se expandam e logo logo retornamos para discutir o que foi visto e espero que para sentirmos tudo aquilo que foi estudado. In the beginning, there was nothing. Somehow, out of this nothing, came everything. Out of this vibrant nothingness, matter, energy, space, time, consciousness, mind emerged, came out. How is it that something as unconscious as the matter of the brain can ever give rise to something as immaterial as an experience? If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this: an atom only appears in a particular place if you measure it. In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious observer decides to look at it. So the act of measurement or observation creates the entire universe. Only conscious beings can be observers, then we're intimately hooked into the very existence of reality. Without us, there would just be this expanding superposition of possibilities with nothing definite ever actually happening. Out of millions and millions of blobs of energy and light, photons and electrons, they make up this imaginary three-dimensional solid world, which doesn't exist at all according to relativity or quantum mechanics. Anytime we attempt to look at particles beyond a certain level, the very act of observation changes things. And in addition, the more you look at individual particles, the more you realize that there is no such thing as one electron. An electron, or any elementary particle, exists only in relationship to other things, like other particles or the universe at large. This means that deeply enough, and you dive down into the nature of matter, everything we know about the everyday world dissolves. There are no objects anymore, there are only relationships. There's no locality anymore, there's no time anymore.
The more you look at something in detail, in what we think of as solid matter, the less and less solid it begins to look. The only realities we know are the ones our brain manufactures. Our brain receives millions of signals every minute, and we organize them into holograms, which we project outside ourselves and call reality. Well, if the brain cortex, if it is also a hologram, then it's a three-dimensional hologram. If two-dimensional holograms reconstruct three-dimensional images, then, ergo, it follows that three-dimensional holograms reconstruct four-dimensional images. A hologram is a metaphor. It is how you take n dimensions of information and you bring them down into n-1 dimensions. It's a way of relating the paradoxes that we find in how to make a leap from this concept to that concept. The conceptual pigeonholes we use, words, to describe reality, are phenomena inside our head. They're not out there. And most of the time this is a philosophical quibble, but when you get down to quantum physics, and this is one of the reasons that Bohm came up with the holographic idea, it starts to have real effects. And one of those is it's been discovered that if you take two subatomic particles like electrons, in certain instances, when you do something to one, it will always affect the other, no matter how far apart they are. Well, how can this be? But what this tells us is that once matter is physically joined, even when it becomes separate, the energy is still there that's connecting it. And this is why it's important to me, because if we go back far enough in time, all the particles of matter of this entire universe that are expanding were all meshed together in a single particle about the size of a green pea. That's what scientists tell us today. It's what the computer models suggest. That if you could go into the universe today and take all the particles of matter and take out all the space in between and bring it together and compress it into a size of a single green pea, it means that you and me and every one of our listeners, we were all once part of that same particle that creates this whole universe today. And even though those particles are now separate and expanding, and the studies show that they are, energetically we're all still linked. So an atom and its electron are multiversal objects. And that multiversal object is what the quantum mechanics is describing. Now, that means that the parallel universe aspect of reality as described by quantum theory must apply to objects of all sizes. Humans, stars, galaxies, everything. And that's why we call it the parallel universe theory rather than just parallel electrons theory. Because we ourselves are made of atoms after all. We are, that's right. And the same theory that says that the atoms exist in more than one place in different universes says that we humans also exist in more than one place and in more than one state of mind and so forth in different universes. And so what that means, talking about words, is that there is no separation between electrons. Furthermore, there's no separation between people. Everything is interconnected, and the biggest secret of all, to me, is the extent to which individuality is an illusion. Illusion comes from how our minds perceive. My illusion comes from my mind. Your illusion comes from your mind. You do not need to search anywhere else for the source of illusion. Wherever we search externally, we cannot find the source of illusion because your illusions come from within your mind. The big thing we're talking about here is a new way of thinking about this thing we call the person, the self, the beingness, the I. And as we begin to modify what we mean by that, we could begin to see and touch upon this infinite realm that I'm speaking about. Infinities are part of the boundary of your existence. That is, viewed from this perspective, everything can be divided to infinity. If you've ever wondered why nuclear power is 1,000,000 times more powerful than chemical energy, it's because chemical energy results from the manipulation of atoms in a molecule. Nuclear energy results from the manipulation of nucleons in a nucleus. The super-unified scale, 1,000 million times smaller, is virtually infinite in its dynamism. If you're seeking the infinite, what instruments do you have to seek the infinite? Only sense organs, isn't it? So through your sense organs, if you're seeking the infinite,
It is like wanting to go to moon with a bullock cart. Isn't it so? That is the plight of humanity right now. With a limited perception, they're trying to grasp that which is beyond. So we try to perceive at the ultimate level of reality, and we search for any kind of method. For example, new technology, atomic power, etc. But search as we might, we cannot perceive the ultimate level of reality using these mechanisms. The ultimate level of reality is fundamentally empty We cannot find and not observable using these scientific methods. Science is involved in a perceptual enterprise, not primarily in gaining knowledge, though knowledge appears, but knowledge is a byproduct. And by understanding the thing, you can coherently, then our contact with it, as long as it is coherent, it shows that our understanding is correct. You see, we must distinguish between correct appearances and incorrect appearances, or illusory. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Our brains take information in and sometimes give it form. It's not that the picture is out there, it's that we're getting data that we're turning into a picture according to our own belief systems and our own unconscious belief systems as well. We know what is going on is that light comes in through the eyes, hits the back of the retina, triggers electrochemical impulses which travel down nerve fibers to the back of the brain, where the brain very cleverly, in about 1/10 of a second, puts it all together and says, this is what it looks like out there. Well, you're creating your own reality tunnel. That doesn't mean you're creating reality. Out of reality, whatever that is, out of the infinite flux of energy, you're creating your own reality tunnel, and most people are unaware of it. Most people are unaware of it. All matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Muito bem, meus queridos irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente acho esse vídeo fantástico, porque ele coloca alguns conceitos na nossa consciência que temos que digerir, experienciar e aplicar esses conceitos no dia a dia para que a raça humana, o planeta Terra, ascenda para uma nova realidade de luz, para a famosa Era do Ouro, que o nosso querido e bem-amado Mestre Saint Germain tanto nos direciona e nos instrui para que nós cocriemos ela no planeta Terra agora. Então, basicamente, tudo depende do observador. E aí eu faço uma pergunta a você, querido telespectador: como você está observando a sua realidade? Como você cria o seu dia quando você acorda de manhã? Vamos fazer essas reflexões para a gente perceber o quão desalinhados nós estamos com o nosso poder co-criador. Então, de manhã, quando você acorda, o que você vibra? Isso é muito importante. Quando você vai trabalhar, o que você está vibrando? O que você está enviando para o universo para que ele registre, processe e retorne isso num fluxo contínuo? Volto a dar aquele exemplo daquela pessoa que escreve 1000 vezes em casa: eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, e quando sai às ruas, passa na frente de uma padaria ou de qualquer outra coisa que lhe chame a atenção, e ela fala: não vou tomar esse suco ou comer esse lanche porque não tenho dinheiro, ou meu dinheiro está contado.
Percebam que não adiantou nada aquele ato mecânico se você ainda observa a sua realidade dentro desse paradigma. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem nas orações é a forma de intencionar o processo de cocriação. Muitas pessoas rezam para resolver os problemas. Ao fazer isso, o seu foco são os problemas. Você está observando os problemas e não as soluções. Então você deve agradecer a resolução do problema, que já é uma verdade, que já está presente, já está vibrando no aqui e agora. Para vocês verem como tudo nesse universo é uma questão de ponto de vista e de perspectiva, vou dar o exemplo da relação tempo. Hoje, nós, dentro desse paradigma de realidade, podemos dizer que o tempo é algo verdadeiro, uma mera ilusão desse ponto de vista do qual estamos observando a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma estrada. Em uma ponta da estrada está a cidade de São Paulo, na outra ponta da estrada está a cidade de Itu, por exemplo. Um carro sai de Itu e vai para São Paulo, o outro sai de São Paulo e vai para Itu. Para o motorista que está em São Paulo, indo para Itu, São Paulo é o presente, Itu é o futuro. Ele observa São Paulo agora, vai fazer uma viagem e daqui a algumas horas vai observar Itu, e vice-versa. Agora, quem observa de cima, ou seja, de uma posição privilegiada, observa tudo ao mesmo tempo. Então, para quem olha de cima, São Paulo está no presente, Itu está no presente e os dois carros estão no presente. Para aqueles motoristas, para um motorista, o outro carro só se tornará presente a hora que eles se cruzarem na estrada e um observar o outro, porque estão no mesmo paradigma. Quem está observando de cima, e aí de cima nós entendemos os planos superiores, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele observa as duas cidades, observa os dois carros e observa a estrada. Esse, meus queridos irmãos, é uma forma fácil de nós entendermos o que é o eterno agora, que os nossos queridos mestres ascensionados tanto falam, tanto dizem. O eterno agora é a percepção de que tudo acontece ao mesmo tempo. Ou seja, no quantum, tudo acontece no aqui e no agora. Tendo entendido isso, meus queridos irmãos, é normal vocês fazerem uma análise da vida de vocês e começarem a perceber que alguns bloqueios, alguns registros que nós achamos que tínhamos superado ainda estão vibrando aí, reverberando na tela do tempo e atuando no nosso presente. Por isso que é muito importante nós perdoarmos. Por isso que é muito importante nós soltarmos todo o tipo de julgamento e de conceito que nós tenhamos. E mais importante ainda, fazer o bem sem esperar a troca. Porque num paradigma de tempo, se você espera, ela pode demorar, mas no eterno agora tudo é sempre justo e perfeito. Então fica aí a reflexão para que nós, ao longo dessa caminhada que estamos desenvolvendo aqui no Momento Quântico, possamos perceber cada vez mais que estamos contidos dentro de uma grande onda de energia, que é Deus Pai e Mãe, que é o vácuo quântico, e a partir dele nós somos emanados, a partir dele são emanadas os universos, os multiversos, as hierarquias e as consciências para habitarem esses planos e fazer movimentar toda essa energia, porque no universo nada fica parado, tudo se movimenta constantemente. Entendendo isso, é automático que nós
passemos a ver o irmão como um semelhante, uma manifestação diferente da mesma energia, da mesma onda. Esse entendimento é o que irá salvar a nossa humanidade, é o que irá reequilibrar o nosso planeta e é o que fará o projeto Terra ser concluído em sua magnitude. Porque, meus queridos, o paraíso, a era do ouro, as dimensões ascensas são uma realidade, sim, no nosso eterno agora, e cabe a nós, através do despertar consciencial, cocriarmos essa realidade, observando ela como um fato e indo em fluxo com essa energia maravilhosa que está sendo enviada para o planeta Terra pelo cinturão de fótons e por todas as consciências que nos auxiliam nessa etapa de retorno à casa do Pai. Um retorno que, lembrando, pode e deve ser feito por diversos caminhos. Se nós somos a mesma onda, somos parte da mesma individualização, fomos individualizados da mesma onda, mas possuímos egos diferentes, o entendimento que se cria disso é que o universo gosta de experienciar infinitas possibilidades. Senão todos nós seríamos iguais, seríamos cópias uns dos outros. E não é isso que acontece. Cada ser humano é diferente. Isso para que ele trilhe um caminho diferente, absorva informações e envie essas informações para o vácuo quântico, para Deus Pai e Mãe. Onde eu quero chegar com isso é que se existem muitas personalidades diferentes, é mais do que coerente que existam vários caminhos que retornem à mesma fonte, à mesma origem. Imaginem, meus queridos irmãos, se existisse só uma porta de retorno, nós não íamos conseguir passar todos por ela, íamos ficar entalados, não ia dar certo. Simplesmente não ia dar certo. Por isso que existem diversas portas e diversos caminhos, todos eles levando de volta à casa do Pai. Por isso, meus queridos irmãos, vamos entender que somos frutos do mesmo vácuo quântico, estamos contidos nele e que somos todos irmãos. E merecemos compartilhar a nossa compaixão, a nossa tolerância e o nosso entendimento. Sempre ensinando o que sabemos para os que não sabem, aprendendo o que não sabemos com os que já sabem e jamais negando amparo e auxílio aos que necessitam. Eu me despeço agora cordialmente e aguardo vocês na próxima semana com mais um Momento Quântico aqui na nossa querida TV Pax. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Estamos reunidos aqui em Caldas Novas, Goiás, no Centro Espírita Amor em Ação, contribuindo com esse movimento nacional, com o toque da resistência contra a intolerância religiosa. A Umbanda é paz, é luz, é amor. Respeitamos todos os tipos de credo e pedimos respeito para com a nossa crença e com a nossa religião. Saravá as almas!